Olá, queridos irmãos, graças a paz, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Queria fazer uma pergunta começando esse vídeo. Você já teve a oportunidade de participar de uma ceia de Natal com a sua família? Creio que praticamente todas as pessoas responderiam que sim, certo? Porque todo ano temos Natal e todo ano tem aquele encontro familiar. Agora eu te pergunto, você já deixou de participar alguma vez por causa de alguma coisa que envolvia seus familiares? Bom, talvez aí você responda que sim. Talvez você teve algum problema com um irmão, com um primo, com um amigo, com uma tia, até mesmo com seus pais. Mas em geral, quando a gente pensa sobre ser familiar, a gente já pensa naquele contexto, todo mundo junto. Sempre tem alguma pessoa que é mais, digamos assim, sem noção, uma pessoa que não pensa tanto nos outros, que come mais do que os outros, que não guarda para os outros. Tem sempre uma tia, um tio que fica perguntando, fazendo perguntas constrangedoras. Tem sempre aqueles mais novos que não estão muito aí para a família, que às vezes ficam só no celular, não conversam muito, que não participam, não interagem. Enfim, muitos são os problemas e muitas são as situações que a gente talvez pense que não é tão bom estar ali, participar junto. Mas em geral, a não sei que algo muito sério aconteça, no ano seguinte você está lá. Quantas vezes você já participou tendo problema com alguém? Quantas vezes você já foi para ser familiar, mesmo tendo brigado com um irmão, mesmo tendo brigado com um primo, com um parente? E muitas vezes, o que faz você ir, o que faz você participar, é a relação que você tem geralmente com seus pais ou com aquelas pessoas que organizam o evento, a festa. Geralmente são o topo ali da família, né? Os avós, os avós, pai e mãe, dependendo dos mais velhos, né? Geralmente por consideração ou por respeito, mesmo que haja problema com outros familiares, você talvez vá, porque a sua relação com o pai, com a mãe, muitas vezes é o que faz, é o que impulsiona você a desconsiderar os problemas e participar daquela reunião familiar. Eu queria ler um texto aqui de Atos hoje, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. A partir do 42 que diz o seguinte: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto, irmão, do final do capítulo 2 de Atos, é um dos textos que mostra, que ilustra mais ou menos como que era o clima no começo da igreja ali do livro de Atos. Aqueles irmãos que muitos tinham acabado de crer em Cristo, muitos tinham acabado de entender que a vida que eles levavam não era a vida correta, seja pelo judaísmo, né, nesse contexto que ainda a maioria dos judeus, e mais para frente também os gentios. Mas eles estavam ali juntos, né? Juntos. E quando a gente olha esse texto, eu não sei os irmãos, mas um dia desses eu estava estudando num curso sobre o livro de Atos, e quando eu li esse texto eu pensava, isso não é um padrão muito alto? Quando a gente olha para esse texto e pensa na igreja de Cristo, na nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, eu não estou necessariamente falando do Jardim Colonial, estou falando a igreja que a gente participa, ou quando a gente olha de uma maneira geral a igreja como corpo de Cristo no mundo, e a gente olha e fala, bem, aqui fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Quantas pessoas que não se dedicam ao ensino dos líderes e muito menos à comunhão, tem crescido o número de desigrejados, né? Ao partir do pão e as orações, quantos nem oram, não participam das orações, né? Os sinais e maravilhas muitas vezes não acontecem, não necessariamente coisas miraculosas ou coisas relacionadas a pentecostalismo, mas muito mais ao agir de Deus que age em qualquer lugar. E muitas igrejas, infelizmente, por N fatores, Deus ele não age tanto, porque as pessoas não deixam, né?
os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e como é difícil a gente continuar vendo a disparidade entre as pessoas nas igrejas, enfim. E por aí vai, a gente vai vendo e vai falando, poxa, parece que o padrão é muito alto, né? Parece que as igrejas nunca vão chegar nisso. Eu tenho uma notícia para os irmãos, eu acho realmente que dificilmente hoje no século XXI, no nosso contexto, a gente vai encontrar uma igreja que a gente lê esse livro de Atos aqui, esse trecho de Atos e fale, essa é a igreja, porque é exatamente desse jeito. Olha, infelizmente acho muito difícil. E assim como a ceia no Natal, a igreja também tá cheia de problemas. A igreja tem muitas pessoas que não se dão bem, muitas pessoas que são orgulhosas, muitos líderes que não dão exemplo. E quando a gente olha para a igreja de Cristo, a gente vê muitas pessoas veem muitos defeitos, né? Muitas pessoas falam que não vão mais para a igreja por causa das pessoas. Muitas pessoas falam que não vão mais para as igrejas porque se sentem julgadas naquele contexto. Enfim, muitas coisas, né? Sabe de uma coisa, irmãos? A igreja ela é de Cristo. E talvez a nossa igreja, de novo, nossa, não estou falando de colonial, a igreja de Cristo como um todo, não seja exatamente isso aqui, ou tenha muitos defeitos, e muitas vezes talvez a gente repare mais nos defeitos do que nas qualidades. Mas lembre-se de uma coisa, irmão e irmã, a igreja ela é de Cristo. Talvez o padrão não vai ser exatamente igual esse aqui, mas o Deus ele é o mesmo. E Deus age da mesma forma. E Deus ama a sua igreja no século XXI no Brasil da mesma forma que ele amava a igreja em Jerusalém. Porque a igreja é dele. A igreja é dele. E por mais que tenha essas imperfeições, ele continua sendo o dono da igreja. E muitas vezes, mesmo que a gente tenha problemas, muitas vezes que a gente tenha críticas, a gente persevera, a gente continua participando, porque lá é onde eu encontro meus irmãos em Cristo. Lá é onde eu me reúno na casa do meu Pai. Nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas a Bíblia é muito clara como é importante a reunião, a comunhão com os outros santos, como parte do crescimento espiritual. Então, irmão e irmã, mesmo que você esteja reparando mais nos defeitos do que nas qualidades, lembre-se que a igreja é de Cristo e que vale a pena perseverar. E outra, se você se sente superior às coisas que você critica, se você acha que na igreja tem pessoas mentirosas, se você acha que na igreja tem pessoas falsas, se você acha que na igreja tem pessoas que são legalistas, e você entende que você não se encaixa nisso, em vez de você pensar em não, eu vou sair da igreja porque essas pessoas elas têm um padrão que eu não concordo, eu tenho certeza que o plano de Deus para sua vida é que você permaneça. E se realmente você tem uma vida diferente dessas pessoas, você mostre para elas com a sua vida, com o seu caráter. E isso vai fazer com que talvez elas mudem, talvez com que a igreja cresça, talvez com que a igreja se pareça mais com a igreja de Cristo. Eu falo que a igreja ela é de Cristo, irmãos, terminando aqui o meu tempo, agradecendo muitos irmãos que têm orado pela vida do meu sogro, né? Sei que esse vídeo vai ficar por um bom tempo e isso é uma coisa muito pontual, mas aqui de longe, né, para quem não sabe, eu moro na Tailândia. Meu sogro está internado, situação muito delicada, tem melhorado graças a Deus, mas eu pude ver a Igreja de Cristo, a Igreja do Jardim Colonial e tantas outras igrejas espalhadas pelo mundo. E muitas pessoas se comprometendo a orar por ele. E muitas pessoas se comprometendo a orar de madrugada por ele, levantar 15 minutos e orar de madrugada por ele. Isso mostrou para mim que, por mais que a igreja de Cristo talvez não se encaixe nesse padrão aqui, ela continua sendo de Cristo. E não há lugar melhor para se estar do que com os meus irmãos e irmãs, louvando ao dono da igreja, que é Cristo. Porque não, fora da igreja não há um lugar melhor para estar. Não há um lugar fora da igreja que eu possa me aproximar mais de Deus. Você pode ter o seu momento em casa, mas isso não é suficiente. Deus quer que você tenha comunhão, porque com ferro afia o ferro.
Assim uma pessoa, um irmão afia o outro irmão, um amigo afia o outro amigo. É assim que funciona. E eu agradeço as orações dos irmãos, agradeço aqueles que têm se dedicado a orar pela vida do meu sogro. E muito obrigado por me ensinarem, muitos irmãos aí do Colonial me ensinarem um pouquinho mais, me lembrarem que a igreja ela é de Cristo, que vale muito a pena participar dessa igreja. Talvez não nesse padrão bíblico aqui, dificilmente a gente vai encontrar, mas ela é de Cristo, com seus problemas, com suas falhas, e é o melhor lugar para se estar. Que Deus abençoe a Igreja Batista em Jardim Colonial, que Deus abençoe a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Amém.